Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos começar a trabalhar as noções para a formação de uma equação do primeiro grau. E a primeira noção que se tem que ter sobre isso é reconhecer sentenças e expressões. Então nós dependemos realmente do português na matemática. Não há como entender a matemática sem não ter como saber o português, como entender o português, porque a gente não consegue interpretar. Nós precisamos da interpretação para que a gente entenda as sentenças matemáticas, que vêm a ser as nossas expressões, aonde nós chegamos às nossas expressões e, logicamente, às nossas equações. Então vamos ver aqui a primeira situação, aonde nós temos em matemática que sentença ou proposição é uma oração declarativa. Uma oração declarativa, ela declara algo para nós, ela tem algo a dizer, ou seja, ela fala de alguém e ela tem o que ela fala de alguém, então ela tem o sujeito e o predicado. E ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa, não tendo essas duas qualidades lógicas simultaneamente, ou seja, ela não precisa ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo dentro da divisão da oração. Então, se nós dissemos que ela é uma oração, eu tenho que ter em mente que ela tem o quê? Sujeito e predicado. Está aí o português. Nós precisamos ter algo, um conhecido, e falar desse algo para poder montar, então, uma sentença. Então, vamos ver o que seria isso para nós. Exemplo. Ele é um cachorro de raça. Isso é uma oração. Ela tem verbo, que é o verbo de ligação. Ela tem o sujeito, ele, e ela tem um cavalo de raça, que é a qualidade que nós estamos dando ao tipo de cavalo. Quem é esse cavalo? Um tipo. Ótimo. Os estudantes jogam vôlei. Os estudantes, sujeito, jogam vôlei, predicado. Jogar é o verbo dessa sentença. Um número mais 3 é igual a 7. Olha aí a matemática entrando, né? Um número, de quem eu falo, o sujeito, que somado com 3, ele é igual a 7, o nosso predicado. Então, nós dependemos de orações. E para ter orações, nós dependemos de verbo, sujeito e predicado. Por isso que já fala sujeito e predicado, porque quando fala do verbo, do predicado, o verbo já está dentro dele. Então, nós precisamos dessas condições para que se tenha oração. E para isso, nós precisamos, então, formar sentenças. Essas orações, que não têm proposições para matemática, elas não podem ser classificadas em verdadeiro ou falso, que é a que nós temos aqui como exemplo. Os alunos, 3 mais 4, o triplo de um número. Aqui, nós não conseguimos identificar o que é o sujeito, de quem se fala, por que se fala. Porque você fala, mas está falando de pessoas, né? Então nós temos o sujeito aqui. Não, não está falando. Apenas disse, os alunos. Não está falando dos alunos. Que tipo de alunos? Por que os alunos? Não existe uma lógica. Agora, então eu considero que isso aqui são frases, porque ela não possui verbos, ela não possui predicados e, portanto, não são proposições ou sentenças matemáticas. Agora, quando eu consigo classificar em verdadeiro ou falso, eu tenho lá o sujeito e o predicado, eu tenho uma expressão. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Eu consigo dizer se isso é uma verdade ou uma mentira. Então, eu classifico como verdadeiro. Então, eu tenho aqui o Brasil, que é o sujeito, e eu tenho banhado pelo Oceano Atlântico, que é o predicado. Então, isso para nós é chamado de sentença e expressões. Vamos então colocar para vocês uns exercícios aonde vocês vão identificar se é sentença ou se não é uma sentença. Ok? E aí, na quarta-feira, nós iremos corrigir e comentar, exatamente como aqui nos exemplos, esses exercícios. Parece bobeira, pessoal, mas isso vai nos levar a entender o que é uma equação do primeiro grau.
E por esse motivo, inclusive resolver problemas, e por esse motivo é que nós dependemos na matemática do português. Não há que se falar em matemática sem pensar em interpretação de texto. Vamos lá. O exercício é classifique as afirmações em E, expressão, ou S, sentença. Então, Lua, a Lua é satélite da Terra. Recife, Recife é a capital de Pernambuco. 5 é um número primo. Então, o que for expressão, eu vou escrever um Ezinho do lado. O que for sentença, eu vou escrever um S. E pensando bem, o que vem a ser uma expressão, o que vem a ser uma sentença. Tá? Então, a expressão é aquela frase que não tem muito sentido, significado, apenas diz algo. E a sentença, ela possui sujeito e predicado. Olha a importância da relação, da interdisciplinaridade que existe entre matemática e português. Segundo exercício. Segundo exercício. Escreva com os símbolos da matemática. 1/5 é menor que 2, 3 mais 7, 3 mais 7 é igual a 12, 5 mais o quadrado de 2, 5 mais o quadrado de 2 é igual ao quadrado de 3. São sentenças onde nós vamos escrever o que está sendo pedido, o que está sendo dado, treinando um pouquinho para a formação de alguns problemas. Até quarta-feira, onde iremos corrigir esses exercícios. Obrigada! Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.